No dia 19 de novembro, a Quinta da Riba Fria, em Sintra, foi palco do Encontro Municipal dos Professores Ecoescolas. Após a abertura, fez-se uma abordagem sobre o tema de desperdício alimentar, inserido na Semana Europeia da Prevenção dos Resíduos. Os participantes foram divididos em 3 workshops. O primeiro foi a importância das hortas pedagógicas nas escolas, como temos na nossa. O segundo foi um workshop da vermicompostagem. É um processo de transformação de resíduos alimentares com a ajuda das minhocas. O terceiro foi muito importante refletir sobre as nossas práticas sustentáveis nas escolas, como por exemplo a transformação de restos alimentares nas cantinas. No final do evento, fizemos várias entrevistas a alguns participantes, professores e alunos. Gostei muito da entrevista ao professor Vítor Manteigas. Vamos ouvir o que nos tem para dizer. Sou o Vítor Manteigas, sou professor na Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa e trabalho no âmbito do programa Ecoescolas desde 2010, 2011, portanto há 14 anos. Fui coordenador Ecoescolas na Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa até 2019. A partir dessa ocasião deixei de fazer a coordenação na escola, mas passei a coordenar o Ecopolitécnico, ou seja, subi na hierarquia, digamos assim. Comecei de alguma forma a fazer o acompanhamento da implementação do programa em todas as escolas do Politécnico de Lisboa. O que faz com as sobras alimentares em sua casa? Em relação àquilo que eu faço com as sobras alimentares em casa, eu felizmente tenho condições para fazer compostagem doméstica, tenho um compostor no quintal e algum do desperdício alimentar ou das sobras dos alimentos vão para o compostor, com o cuidado de não colocar tudo no compostor naturalmente, porque o processo de compostagem doméstica é diferente daquele que é a compostagem industrial ou mecânica que nós temos associado aos sistemas de gestão de resíduos, como é o caso da Trata ao Lixo em Sintra. No seu concelho, há algum programa de desperdício alimentar? Na minha zona de residência, os serviços municipalizados, que é quem tem a responsabilidade de fazer a recolha dos resíduos, neste caso em particular porta a porta, na zona onde eu moro é porta a porta, ainda não tem um sistema de recolha seletiva de biorresíduos, nem recolha seletiva, nem recolha junto com o diferenciado, tal como acontece em Sintra, que tivemos a oportunidade de ver, em que eles têm, depois da distribuição dos contentores castanhos e dos sacos verdes, eles depois têm um mecanismo nas unidades de tratamento mecânico e biológico em que fazem a separação dos sacos verdes e encaminham depois para valorização, quer seja energética, quer seja orgânica, através da transformação do resíduo orgânico ou biorresíduo em composto. Em relação a algum programa de desperdícios alimentares no meu concelho, não há, para já, pelo menos na minha zona de residência, associada àquilo que eu te acabei de dizer. Neste momento aqui na minha zona de residência, que é no concelho de Loures, em particular, não quer dizer que não haja no concelho de Loures, mas na minha zona de residência, não há ainda, de facto, por parte da Câmara Municipal, nenhum mecanismo de recolha seletiva de biorresíduos. No entanto, há uma série de instituições que, de alguma forma, contribuem para a redução daquilo que é o desperdício alimentar e que também têm atividade associada aqui no concelho de Loures, junto àquela que é a minha área de residência, nomeadamente a ReFood, que tem campanhas de recolha não de desperdícios alimentares, mas de refeições que não foram consumidas ao nível da restauração e que depois são encaminhadas para famílias e para pessoas carenciadas e que necessitam. E depois também há outras empresas e há uma delas que também tem uma aplicação em que nós podemos fazer esse pedido de refeições que não foram consumidas ao nível da restauração, que é o Too Good To Go, que eventualmente até já conheces. Quais são as principais causas do desperdício alimentar em casas e nas indústrias alimentares? Bem, nas casas até te posso dar o exemplo da minha casa. Nós aqui somos 4 e muitas das vezes preparamos as refeições para além daquilo que são as necessidades diárias, na perspectiva de podermos vir a consumir no dia a seguir, por exemplo. E às vezes isso não acontece. Aliás, isto é recorrente em quase todas as famílias. Há sobras de refeições que ficam de um dia para o outro e depois acabam por invariavelmente não ser consumidas. Isto não deixa de ser desperdício alimentar. Nas indústrias alimentares, cada vez mais as indústrias, a ter uma perspectiva de otimização dos recursos, vão diminuindo aquilo que é o desperdício. Há aquilo que nós designamos como subprodutos, que não é propriamente o produto ou aquilo que a indústria pretende produzir, mas é algo que resulta desse processo produtivo e que não é classificado como resíduo na medida em que não carece de nenhum tratamento diferenciado e encaminhamento para um destino adequado. É basicamente
subprodutos é basicamente algo que decorre do processo produtivo que, sem qualquer tipo de transformação, pode ser integrado na preparação ou produção de qualquer outro produto, passa a redundância. Eu costumo dar sempre o exemplo, porque isto também tem a ver com os conteúdos que eu dou numa das minhas unidades curriculares, que é Planeamento e Gestão de Resíduos. O exemplo que eu dou, que não tem a ver propriamente com alimentos, é a questão da serradura, naquilo que é a atividade de carpintaria, por exemplo, em que a serradura é um subproduto que pode ser utilizado sem qualquer tipo de transformação depois naquilo que é, por exemplo, a produção de mobiliário ou de madeira prensada, que depois é utilizada para a produção de mobiliário novo, por exemplo, ok? Uma das outras coisas que também acontece aqui associada à questão da alimentação é alguns subprodutos da indústria alimentar que depois podem ser utilizadas para rações, para fins de alimentação animal, por exemplo. De que maneira a educação pode ajudar a diminuir o desperdício alimentar? De que maneira a educação pode ajudar a diminuir o desperdício alimentar? Eu acho que pode e muito. Aliás, nós hoje estivemos aqui em Sintra, na celebração da Semana Europeia da Prevenção de Resíduos, com um conjunto de professores e de estudantes também, de diferentes níveis de ensino, a falar sobre estas matérias. Portanto, e nesse sentido eu acho que é muito importante, porque é importante nós conhecermos, por um lado, o desperdício que existe, e falámos disto a propósito daquilo que é o desperdício alimentar associado ao espaço europeu, à escala global, mas também em Portugal, e acabei por referir que Portugal, no espaço europeu, é o quarto país com o maior desperdício per capita, o que é muito significativo, e se as pessoas não souberem disto, acabam muitas das vezes por não tomar iniciativas e assumir comportamentos que, de alguma forma, vão prevenir este desperdício alimentar. Portanto, eu acho que é particularmente importante a questão da educação, da sensibilização, e uma coisa que na ABAE, da Associação de Bandeira Azul Ambiente e Educação, e a que as escolas fala muito é na capacitação, promover a ação, mais do que sensibilizar, é promover esta ação, ou seja, educar para a ação. E nesse sentido, claramente, que a educação é muito importante. Depois, o que é que se aconselha às escolas para diminuir o desperdício alimentar? Desde logo, e colando com aquela questão que me tinhas feito antes e que eu tinha dado conta, é conhecer o desperdício alimentar. É importante nas escolas se perceber qual é que é o volume, digamos assim, do alimento que é desperdiçado em cada dia, por exemplo, em cada semana. Porque, por exemplo, em função disso, nós podemos perceber que há alguns pratos, eventualmente de carne, de peixe, de vegetariano, em que, quando são servidos, há mais desperdício alimentar. Portanto, podemos perceber isso e ajustar um bocadinho as emendas sem comprometer, naturalmente, aquilo que são as diretrizes da Direção-Geral da Saúde e do próprio Ministério da Educação no que diz respeito a estas matérias. E depois sensibilizar muito os alunos, quer dizer, o conceito de dose certa, colocarmos no prato ou pedirmos para que seja colocado no prato apenas aquilo que nós pretendemos comer, eu acho que é particularmente importante. Eu recordo-me que há uns anos na nossa escola, na Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa, também na celebração da Semana Europeia da Prevenção de Resíduos, fizemos uma campanha muito engraçada, em que, um tempo antes da Semana Europeia, andámos a quantificar aquilo que era o desperdício alimentar por dia e depois, durante a semana, colocámos em letras garrafais nas zonas de acesso ao refeitório esta informação de que desperdiçávamos por dia cerca de 23 quilos de alimentos. E isto foi uma informação muito importante para os estudantes, porque eles ficaram a perceber, a partir desse momento, que tinham que ter algum cuidado, então, naquilo que era o consumo e o desperdício dos alimentos no refeitório da nossa escola. Portanto, isto são apenas mais alguns exemplos, tá? Muito obrigado, então, e bom trabalho. Obrigado pela sua participação.